Nos homens, um alto grau dessa tendência persiste como porção de sua libido e serve como introdução do ato sexual. Quando tal estímulo se faz sentir na primeira abordagem de uma mulher, por duas razões, as palavras são utilizadas. Primeiro, para anunciar-se a excitação a ela. Segundo, porque se a ideia é suscitada pela fala, ela pode introduzir uma excitação correspondente na própria mulher, despertando nela uma inclinação ao exibicionismo passivo. Este cortejamento verbal não é ainda smooth, mas estágio que o procede. Se a aquiescência da mulher emerge rapidamente, a fala obscena tem vida curta, leva imediatamente a uma ação sexual. Ocorre diferentemente quando não se conta com uma rápida aquiescência por parte da mulher, surgindo então no lugar da conveniência reações defensivas. Neste caso, o discurso sexual excitante torna-se um fim em si mesmo na forma de smooth, já que a agressividade sexual é detida em seu avanço em direção ao ato. Ela permanece na evocação da excitação e deriva prazer dos sinais em que se manifesta a mulher. Ao fazer isso, a agressividade, sem dúvida, altera também seu caráter, tal como qualquer impulso libidinoso que esbarra em um obstáculo. Torna-se positivamente hostil e cruel, convocando assim em seu auxílio contra o obstáculo os componentes sádicos no instinto sexual. A flexibilidade da mulher é, portanto, a primeira condição para o desenvolvimento do smooth, embora isso pareça implicar meramente em um adiamento, não indicando que os esforços ulteriores sejam vãos. O caso ideal de uma resistência desse tipo por parte da mulher ocorre se outro homem está presente ao mesmo tempo, travessão, uma terceira pessoa, travessão. Pois nesse caso, uma rendição imediata da mulher seria tão boa quanto fora de questão. Essa terceira pessoa, logo, adquire a maior importância no desenvolvimento do smooth. Para começar, entretanto, não se deve desconsiderar a presença de uma mulher. Entre os camponeses, ou em ambientes de espécie mais humilde, há de se notar que o smooth só começa após a entrada da garçonete ou da esposa do albergueiro. Só em níveis sociais mais altos ocorre o oposto, a presença de uma mulher condicionando o fim do smooth. Os homens se abstêm desse tipo de divertimento que originalmente pressupõe a presença de uma mulher, sentindo-se envergonhada até que estejam juntos a sós, de modo que gradualmente, no lugar da mulher, o espectador, depois o ouvinte, torna-se a pessoa a quem é dirigido o smooth, bem perto já de assumir o caráter de xiste devido a essa transformação. Daqui por diante, nossa atenção se dirigirá a dois fatores: a parte desempenhada pela terceira pessoa, o ouvinte, e as condições que controlam o conteúdo do próprio smooth. Falando de modo geral, um xiste tendencioso requer 3 pessoas, além da que faz o xiste. Deve haver uma segunda que é tomada como objeto da agressividade hostil ou sexual, e uma terceira na qual se cumpre o objetivo do xiste de produzir prazer. Teremos, depois que examinar as razões mais profundas desse estado de coisas no momento, vamos ater-nos ao fato de que isso comprova travessão, a saber que não é a pessoa que faz o xiste que ri dele, desfrutando, portanto, seu efeito deleitoso, mas o ouvinte inativo.
No caso do smooth, as 3 pessoas mantêm idêntica relação. O curso dos eventos pode ser assim descrito: quando a primeira pessoa vê seu impulso libidinoso inibido pela mulher, desenvolve uma tendência hostil contra a segunda pessoa e convoca como aliado a terceira pessoa, que seria um estorvo na situação original. Através da fala caracterizada como smooth da primeira pessoa, a mulher é exposta à terceira que, como ouvinte, é agora subornada pela passiva satisfação de sua libido. É notável quão universalmente popular é entre pessoas comuns o intercâmbio em smooth e como este infalivelmente produz uma disposição eufórica. Mas também é digno de nota que nesse complicado procedimento, que envolve tantas das características dos xistes tendenciosos, não sejam solicitados ao próprio smooth nenhum dos requisitos formais caracterizadores do xiste. A enunciação sem disfarce de uma indecência proporciona prazer à primeira pessoa e riso à terceira. Apenas quando ascendemos a uma sociedade de educação mais refinada, as condições formais sobre os xistes vêm a desempenhar algum papel. O smooth torna-se um xiste e só é tolerado quando tem um caráter de xiste. O método técnico usualmente empregado é a alusão, travessão, ou seja, a substituição por algo menor, apenas remotamente conexo, que o ouvinte reconstrói em sua imaginação como uma obscenidade direta e completada. Quanto maior a discrepância entre o que é dado diretamente na forma de smooth e o que é necessário ao ouvinte evocar, mais refinado torna-se o xiste e mais alto também pode-se aventurar a subir a sociedade. Como se verifica facilmente através de exemplos, o smooth, que tem as características de um xiste, tem à disposição, além da alusão vulgar ou refinada, todos os outros métodos de xistes verbais e conceptuais. Aqui finalmente compreendemos o que é que os xistes executam a serviço de seu propósito. Tornam possível a satisfação de um instinto, abre parênteses, seja libidinoso ou hostil, fecha parênteses, face a um obstáculo. Evitam esse obstáculo e assim extraem prazer de uma fonte que o obstáculo tornara inacessível. O obstáculo interferente nada mais é, em realidade, que a incapacidade da mulher em tolerar a sexualidade sem disfarces, incapacidade correspondentemente aumentada com a elevação do nível educacional e social. A mulher que se imagina presente na situação inicial é retida depois como se estivesse ainda presente ou, em sua ausência, sua influência tem ainda efeito intimidante sobre os homens. Podemos notar que os homens de uma classe mais alta são imediatamente levados, quando em companhia de moças de classe inferior, a reduzirem seus xistes com um caráter de smooth ao nível de simples smooth. O poder que dificulta ou impossibilita as mulheres e, em menor grau, também os homens de desfrutarem a obscenidade sem disfarce é por nós denominado repressão. Reconhecemos nela o mesmo processo psíquico que, em caso de grave enfermidade, mantém fora da consciência todos os complexos de impulsos, junto com seus derivativos,
processos que se têm revelado o principal fator na acusação do que chamamos psiconeuroses. Acreditamos que a civilização e a educação de nível mais alto têm larga influência no desenvolvimento da repressão. E supomos que em tais condições a organização psíquica sofre uma alteração, abre parênteses, que também emerge como uma disposição herdada, fecha parênteses, em consequência de que aquilo que foi inicialmente sentido como agradável torna-se, então, inaceitável e é rejeitado com toda a força psíquica possível. A atividade repressiva da civilização faz com que as possibilidades primárias de fruição, agora repudiadas pela censura, se percam. Quando rimos de um refinado xiste obsceno, rimos da mesma coisa que faz um camponês se rir de uma vulgar peça de smut. Nós, entretanto, nunca podemos rir do smut vulgar. Devemos antes nos sentir envergonhados, o smut nos parecendo repugnante. Só podemos rir quando um xiste vem em nossa ajuda. Assim parece confirmada nossa suspeita inicial, a saber que os xistes tendenciosos têm a seu dispor fontes de prazer além daquelas abertas aos xistes inocentes, nos quais todo o prazer está, de algum modo, vinculado à técnica. Podemos também mais uma vez repetir que, com relação aos xistes tendenciosos, não estamos em condições de distinguir intuitivamente que parte do prazer procede das fontes de sua técnica e que parte deriva de seu propósito. Assim, estritamente falando, não sabemos de que estamos rindo. No caso de todos os xistes obscenos, estamos sujeitos a sucumbir a erros de julgamento sobre a excelência do xiste na medida em que estes dependem de determinantes formais. A técnica de tais xistes é muito frequentemente desprezível, mas tem imenso sucesso em provocar riso. Examinaremos agora a questão do papel desempenhado pelos xistes a serviço de um propósito hostil. Aqui, desde logo, encontramos a mesma situação, desde nossa infância individual e, similarmente, desde a infância da civilização humana. Os impulsos hostis contra o nosso próximo tem-se sujeitado às mesmas restrições, à mesma progressiva repressão, quanto nossas tendências sexuais. Não conseguimos ainda ir tão longe a ponto de amar nossos inimigos ou oferecer-lhes a face esquerda depois de esbofeteada à direita. Além do mais, todas as regras morais que, para a restrição do ódio ativo, fornecem até hoje a mais nítida evidência de que foram originalmente moldadas para uma pequena sociedade dos membros de um clã. Na medida em que podemos sentir que somos membros de um povo, permitimos-nos desconsiderar a maior parte destas restrições com relação a estrangeiros. Contudo, dentro de nosso próprio círculo, já fizemos alguns avanços no controle dos impulsos hostis. Como Lichtenberg exprimiu em termos drásticos, abre aspas, onde dizemos agora desculpe-me, costumávamos dar um soco nos ouvidos, fecha aspas. A hostilidade brutal proibida por lei foi substituída pela invectiva verbal. Um melhor conhecimento da interconexão dos impulsos humanos está cada vez nos roubando travessão através de seu consistente tu te comprende, seste tu te pardoner.
Travessão, a capacidade de nos zangarmos com quem quer que se intrometa em nosso caminho, embora quando crianças ainda sejamos dotados de uma poderosa disposição herdada para a hostilidade. Logo aprendemos por uma civilização pessoal superior que o uso de uma linguagem abusiva é indigno e mesmo onde a luta pela luta permaneceu permissível, aumentou extraordinariamente o número de métodos de luta cujo emprego é vedado, já que somos obrigados a renunciar à expressão da hostilidade pela ação, travessão, refreada pela desapaixonada terceira pessoa, em cujo interesse deve-se preservar a segurança pessoal, travessão. Desenvolvemos, como no caso da agressividade sexual, uma nova técnica de invectiva que objetiva o aliciamento dessa terceira pessoa contra nosso inimigo, tornando nosso inimigo pequeno, inferior, desprezível ou cômico. Conseguimos por linhas transversas o prazer de vencê-lo. Travessão, fato que a terceira pessoa, que não despendeu nenhum esforço, testemunha por seu riso. Estamos agora preparados para perceber a parte desempenhada pelos xistes na agressividade hostil. Um xiste nos permite explorar no inimigo algo de ridículo que não poderíamos tratar aberta ou conscientemente devido a obstáculos no caminho. Ainda uma vez, o xiste evitará as restrições e abrirá fontes de prazer que se tinham tornado inacessíveis. Ele, ademais, subornará o ouvinte com sua produção de prazer, fazendo com que ele se alinhe conosco sem uma investigação mais detida, exatamente como em outras frequentes ocasiões. Fomos subornados por um xiste inocente que nos levou a superestimar a substância de uma afirmação expressa xistosamente. Tal fato é revelado à perfeição na expressão corrente, abre aspas, "Die Lacher auf seine Seite ziehen", abre colchetes, trazer os que riem para nosso lado, fecha colchetes e aspas. Consideremos, por exemplo, os xistes de Herr N, dispersos ao longo do capítulo anterior. Eram todos eles invectivas, como se Herr N quisesse exclamar em voz alta, abre aspas, "O ministro da Agricultura é um boi", fecha aspas, abre aspas, "não me fale sobre asteriscos, ele explode de vaidade", fecha aspas, abre aspas, "nunca li em toda a minha vida nada mais chato que estes ensaios históricos sobre Napoleão na Áustria", fecha aspas. Mas a alta posição que ocupa impede que exprima seus julgamentos nessa forma. Ele convoca, pois, o xiste em sua ajuda, o que lhe garante uma recepção pelo ouvinte, nunca possível em forma não xistosa, a despeito da verdade que possam conter. Um desses xistes é particularmente instrutivo, travessão, aquele sobre o vermelho Fadian, talvez o mais impressionante de todos. O que haverá nele que nos faz rir e desvia tão completamente nosso interesse da possível injustiça que se esteja fazendo ao pobre autor? A forma xistosa, naturalmente, travessão, o que vale dizer o xiste, mas do que será que estamos rindo?
da pessoa em questão, sem dúvida, a qual nos é apresentada como o vermelho Fadian, e em particular rimos do fato dessa pessoa ter os cabelos vermelhos. As pessoas educadas se impedem de rir dos defeitos físicos e, além disso, não incluem o cabelo ruivo entre os defeitos físicos risíveis, mas não há dúvida de que este é assim considerado pelos meninos de escola e pelo povo comum, travessão, sendo verdade mesmo para o nível de educação de certos representantes municipais e parlamentares. N. possibilitou então, da maneira mais engenhosa a nós, adultos e sensatos, rirmos como garotos de escola do cabelo ruivo do historiador X. Essa não era certamente a intenção de N., mas é muito duvidoso que uma pessoa que dá livre curso a um xiste conheça a precisa intenção dele. Se, nesses casos, o obstáculo, a agressividade que o xiste ajuda a evitar era interno, travessão, uma objeção estética à invectiva, travessão. Em outra parte, o obstáculo pode ser de espécie puramente externa. Assim, o caso em que o Sereníssimo perguntou a um estranho, cuja semelhança com sua própria pessoa o surpreendia, abre aspas, sua mãe esteve alguma vez no palácio? Fecha aspas. E a resposta foi, abre aspas, não, mas meu pai esteve. Fecha aspas. A pessoa a quem se fazia tal pergunta gostaria, sem dúvida, de derrubar a socos o impertinente indivíduo que ousara, através da alusão, lançar uma mancha sobre a memória de sua mãe bem amada. Mas o indivíduo impertinente era o Sereníssimo, a quem não se poderia socar ou mesmo insultar, a não ser que se estivesse preparado a comprar uma vingança a preço da própria existência. Portanto, o insulto devia aparentemente ser engolido em silêncio. Mas, afortunadamente, um xiste mostra a maneira pelo qual o insulto pode ser seguramente vingado, travessão, utilizando o método técnico da unificação para aceitar a alusão e devolvê-la ao agressor. Fica aqui a impressão de que um xiste é tão determinado por seu propósito que, em face do caráter xistoso da réplica, inclinamo-nos por esquecer que a pergunta feita pelo agressor tem ela própria o caráter de um xiste com a técnica da alusão. A presença das invectivas ou das réplicas insultuosas por circunstâncias externas é um caso tão comum que os xistes tendenciosos são especialmente utilizados para possibilitar a agressividade ou a crítica contra pessoas em posições elevadas que reivindicam o exercício da autoridade. O xiste, assim, representa uma rebelião contra tal autoridade, uma liberação de sua pressão. O fascínio das caricaturas baseia-se no mesmo fator. Rimos delas, mesmo se mal sucedidas, simplesmente porque consideramos um mérito a rebelião contra a autoridade. Se temos em mente o fato de que os xistes tendenciosos são altamente adequados para ataque aos grandes, os dignatários, aos poderosos que são protegidos da degradação direta por inibições internas e circunstâncias externas, somos obrigados a levar em especial consideração certos grupos de xistes que parecem se dirigir aos inferiores, às pessoas indefesas. Estou
pensando nas anedotas sobre os agentes matrimoniais, algumas das quais ficamos conhecendo no curso de nossa investigação das várias técnicas de xistes conceptuais. Em algumas delas, como nos exemplos, abre aspas, ela é surda também, fecha aspas, e, abre aspas, quem emprestaria alguma coisa a essas pessoas? Fecha aspas. O agente é alvo de riso por sua imprevidência e desatenção, tornando-se cômico porque a verdade lhe escapa como que automaticamente. Mas que sabemos agora sobre a natureza dos xistes, por um lado, e por outro lado, como há de se coadunar a magnitude do deleite que nos proporcionam essas histórias com a insignificância das pessoas que são aparentemente alvo de riso nesses xistes? Serão essas pessoas dignos adversários dos xistes? Não será antes o caso de que os xistes só trazem ao primeiro plano os agentes matrimoniais para ferir algo mais importante? Não será o caso de dizer uma coisa e significar outra? Realmente não é possível rejeitar essa perspectiva. Deve-se levar adiante esta interpretação das anedotas de agentes. É verdade que não há necessidade de me aprofundar nelas, podendo me contentar em considerar essas anedotas, abre aspas, Schwawanke, histórias engraçadas, fecha aspas, e negar que tenham caráter de xiste, pois os xistes também podem ter um determinante subjetivo dessa espécie. Nossa atenção agora se dirige para tal possibilidade e teremos que examiná-la depois, capítulo 5. Tal possibilidade declara que só é um xiste o que eu permito que seja um xiste. Aquilo que é xiste para mim pode ser meramente uma história cômica para outras pessoas. Mas, se um xiste admite essa dúvida, só pode ser pela razão de que tenha uma fachada, travessão nestes casos, cômica, travessão, cuja contemplação satisfaz uma pessoa enquanto outra pode tentar inquirir por trás dela. Emerge, além disso, a suspeita de que tal fachada tencione deslumbrar a mirada inquisitiva, tendo essas histórias alguma coisa a ocultar. De qualquer modo, se nossas anedotas de agentes matrimoniais são xistes graças à sua fachada, elas estão em condições de ocultar não apenas o que tenham a dizer, mas também o fato de que haja algo proibido a dizer. A continuação da interpretação que descobre o sentido escondido e revela essas anedotas com uma fachada cômica como sendo xistes tendenciosos seria a seguinte: quem quer que permita a verdade escapar em um momento de distração, em realidade se alegra por livrar-se da mentira. Eis um correto e profundo insight psicológico. Sem essa concordância interna, ninguém se deixa controlar pelo automatismo, que nestes casos traz a verdade à luz. Isso converte a risível figura do Shadchan em simpática merecedora de pena. Quão feliz o homem deve estar por ter podido afinal se descartar da carga de mentira, já que utiliza a primeira oportunidade para proclamar algum fragmento da verdade. Tão logo vê que o caso está perdido, que a noiva não agrada o jovem, prazerosamente confessa um outro defeito, ainda oculto, que escapara à observação, ou aproveita a oportunidade de argumentar exprimindo com detalhes o desprezo que lhe inspiram as pessoas para quem trabalha,
Abre aspas. Eu lhe pergunto, quem emprestaria alguma coisa a essa gente? Fecha aspas. Todo o ridículo da anedota agora recai sobre os pais, nela postos a descoberto, os quais pensam justificavelmente a trapaça para arranjar um marido para a filha, ou recai sobre a desprezível situação das moças que se deixam dessa forma ser levadas ao casamento, ou ainda recai sobre a desgraça dos casamentos contratados em tais bases. O agente matrimonial é o homem certo para expressar tais críticas, pois é quem mais conhece esses abusos, mas ele não pode mencioná-los abertamente, pois é um homem pobre cuja existência depende de explorá-los. A mente popular que criou essas histórias e outras semelhantes está dilacerada por conflito similar, pois bem sabe que a santidade dos casamentos assim contratados está cruelmente afetada pelo pensamento do que acontecera na época em que foram arranjados. Recordemos também o que observamos enquanto investigando a técnica dos xistes. Neste, o nonsense frequentemente substitui o ridículo e a crítica presente nos pensamentos que subjazem ao xiste. Abre parênteses. A esse respeito, inicialmente, a elaboração do xiste opera tal qual a elaboração do sonho, fecha parênteses. Aqui encontramos confirmado o fato mais uma vez, que o ridículo e a crítica não se dirigem à pessoa do agente matrimonial, que só aparece nos exemplos citados como um bode expiatório. É demonstrado por outra classe de xiste, em que o agente matrimonial é representado inversamente como uma pessoa superior, cujos poderes dialéticos o capacitam a superar qualquer dificuldade. São anedotas com uma fachada lógica ao invés de cômica, travessão. Sofisticados xistes conceptuais. Em um deles, o agente consegue na discussão descartar o defeito da noiva ser coxa. Tratava-se pelo menos de um fait accompli. Uma outra esposa com membros direitos correria, pelo contrário, o constante risco de cair e quebrar a perna, a que se seguiria doença, dores, despesas de tratamento, tudo o que seria poupado se a mulher já fosse coxa. Há também outra anedota em que o agente consegue repelir toda uma série de queixas feitas contra a noiva pelo pretendente, escorando cada qual com um bom argumento, até que, chegando à última, a qual nada se pode contrapor, ele replica: "O que você quer? Ela não pode ter, afinal, um único defeito?" Como se necessariamente nada tivesse restado das objeções anteriores. Não é difícil indicar o ponto fraco de argumentação nesses dois exemplos, o qual fizemos ao examinar sua técnica, mas o que nos interessa é um pouco diferente. Se concede à fala do agente uma aparência lógica tão marcante que a examinação detalhada é reconhecida como apenas aparência. A verdade subjacente é que o xiste declara a correção do procedimento do agente. O conteúdo não se aventura a fazê-lo seriamente, mas substitui a seriedade pela aparência que o xiste apresenta. Mas aqui, como frequentemente ocorre, um gracejo delata algo sério. Não nos equivocaremos se admitirmos que todas essas anedotas com uma fachada lógica pretendem dizer o que realmente asseveram, por razões intencionalmente defeituosas.
É só o emprego do sofisma como representação disfarçada da verdade que lhe dá o caráter de xiste, tornando-o, assim, essencialmente dependente de seu propósito, pois o que se insinua nas duas anedotas é que é, realmente, o pretendente que se cobre de ridículo quando coleciona as diferentes qualidades da noiva com tanto cuidado, embora sejam todas negativas, pois quando faz isso está se esquecendo que devia estar preparado para tomar como esposa um ser humano com seus inevitáveis defeitos. Por outro lado, a única característica que tornaria tolerável o matrimônio com uma mulher de personalidade mais ou menos imperfeita, travessão, a atração mútua e a disponibilidade para uma adaptação afetuosa, travessão, é deixada fora de toda a transação.